Quando a gente pensa em três atos, parece assim um monstro de várias cabeças, que é extremamente complicado. Mas a grande definição dos três atos, quando a gente pensa em narrativa, é o começo, o meio e o fim da história. Mas isso muda quando a gente pensa num romance com várias páginas, 300 páginas, 250 e tal, para quando você está trabalhando numa narrativa mais curta. Você tem que ter essa definição do que vão ser os três atos na sua história. Eu acho que a pior coisa que tem é você começar a ler um conto e o conto está extremamente detalhado, explicativo, cheio de informações, e, na verdade, no meio do conto, onde é aquele clímax, sabe, o momento em que você realmente entender qual é a grande questão e o que será que ia acontecer, começa a ficar mais espremido e lá no final é só um desfecho, tipo, aconteceu isso, pronto, acabou. E porque você não teve a habilidade de administrar esse espaço com o número de páginas que você tinha para trabalhar, ou o número de caracteres, de palavras que você tinha para trabalhar. Então, eu acho que o começo do conto, tem uma outra técnica que a gente chama de média res, que já é começar na ação. Então, o começo do conto na ação é extremamente importante. Eu poderia começar esse conto da professora com ela estacionando o carro, ou com ela saindo da cama, pensando que ainda faltam 2 meses para terminar as aulas e ela poder se aposentar, enfim, terminar aquele ano. Mas é produtível fazer isso? Depende da ideia que eu quero passar. Se a minha história precisa contar, que eu tenho uma personagem que é mais rígida, a conexão da história em si, quer dizer, o meio, o desfecho da história está muito mais conectado com essa junção com os seus alunos, para que eu vou contar ela em casa, tomando café e pensando que faltam 2 meses ainda para terminar as aulas? A gente já pode ir para esse momento mais crucial. Então, esse contexto que você acaba eliminando no começo te dá espaço para trabalhar o conto com muito mais habilidade. E ter esse final, realmente, né, esse clímax, nossa, foi isso que aconteceu, e lá no final, esse desfecho, entender o que realmente foi cada detalhe daquilo lá, e não aquela versão, pronto, acabou, foi isso que aconteceu. Abriram o armário e encontraram ela morta dentro do armário. Então, tá, mas e aí? E aí? Né? Como isso? Então, muitas vezes fica aquela sensação de, peraí, eu li tanta coisa que não tinha nada a ver e agora chega nesse final tão curtinho, tão objetivo, né? Tão entregue, assim, sem graça. Então, não só escrever em 3 atos, quando pensa em narrativa curta, mas saber distribuir esses 3 atos, o que realmente vale a pena ser contado. E tudo começa na sua ideia, né? No seu insight. Eu vou falar sobre o quê? Essa história vai tratar o quê? De repente, ela é de terror ou é investigativa, ela vai tratar um crime que vai acontecer na escola. Então, isso já te dá a ideia de que você não precisa ter arenas fora da escola. Você precisa manter esse pessoal dentro da escola. Você está trabalhando um romance romântico, e o romance romântico vai se dar porque o novo diretor ou a nova diretora, sabe, vai ser alguém que ela vai desejar, aquela professora de repente vai desejar que nem fosse o último ano para ela se aposentar, de repente, entendeu? Então, todo esse contexto, a história que você quer contar já vai te direcionar aonde você vai trabalhar a história em si. E o narrador? Como que é o narrador ideal aí, né? Numa história, num conto? Então, o conto, a gente pode brincar com todos os narradores, né? A gente pode brincar com o narrador em primeira pessoa, deixar o personagem ali mesmo narrando, mas quando a gente terceira pessoa e tal, mas quando a gente está no conto, sabe uma coisa que é muito legal? Esse foco narrativo, o conto ele começa a ganhar um brilho diferente quando você tem um foco narrativo diferente. Como, por exemplo, quem está narrando essa história não precisa ser necessariamente o personagem principal, poderia ser o cachorro desse personagem, poderia ser o peixe que fica ali no aquário o tempo todo. Então, é um ponto de vista completamente inusitado. E junto com os alunos, geralmente eu faço essas brincadeiras nas antologias, né, os desafios e tal, porque isso te obriga a pensar fora da caixa. Então, quando você está trabalhando com uma história que vai para um edital, você vai seguir a orientação da própria editora. A editora vai te posicionar ali. Se ela deixar aberto, primeira pessoa, terceira pessoa,
você vai poder escolher. Inclusive, você pode escolher, de repente, trabalhar com o narrador onisciente, pensando nesse narrador que já sabe de tudo, se ele vai influenciar na história ou se ele só vai entregar algumas informações, se ele vai se manter neutro ali em relação à história. Mas quanto mais próximo do personagem, por ser uma narrativa curta, mais fácil de você impactar na questão do sentimento. Então, geralmente, primeira pessoa é extremamente interessante, mas foco narrativo, não necessariamente a primeira pessoa precisa ser o protagonista. Você pode trabalhar a primeira pessoa na visão de alguém diferente, como, por exemplo, o cachorro daquele personagem. Nossa, muito legal. Eu não me lembro agora, né? Mas eu já li contos assim que me deixaram muito intrigados no final, porque não era era um narrador em primeira pessoa, mas ele não fez parte da história. E eu achei muito interessante. E ele falando ali, e é legal porque é realmente aquele conto que não entrega. Ele vai falando Sim. da noite, na cidade, do bar, do cachorro ali na rua, do morador de rua dormindo no chão. E ele vai narrando ao longo da história e você entende o cenário sem precisar ficar entregando aquela coisa toda, tudo de uma vez. E deixa aquela história. Eu fui lendo, e ela cria um movimento assim, né? Que você não para. Né? Então, o grande problema, assim, quando a gente. Não é problema de fazer algo muito descritivo, não diria que. Né? Mas, assim, eu acho que para conto você perde um pouco o ritmo. Né? Tomar um certo cuidado com isso. Mas, aproveitando sobre essa questão das estruturas de narrativa, você diz ali que tem uma estrutura em 3 atos, né? Que saber distribuir, resumida. Dá para conectar na jornada do herói, mas não necessariamente só a jornada do herói. Quando a gente fala em transformação, a gente descarta o personagem que é linear, aquele personagem sem meta. O personagem sem meta é o personagem literal sem meta. Ele não está à procura de nada, ele não quer nada, na vida dele não vai acontecer nada. Você está acompanhando lá uma coisa que não vai avançar porque é sem meta, ele não tem uma necessidade. Mas a partir do momento que você está trabalhando dentro de uma narrativa onde algo está em jogo, existe a possibilidade de transformação. E ela é a escolha do autor, já não tem mais a necessidade de terminar o arco positivo e felizes para sempre. Nossa, capturamos o criminoso, ele foi preso, nunca mais vai fazer mal para ninguém. Não existe mais essa necessidade. Então, mesmo dentro da transformação, você pode fazer com que esse personagem ele termine pior do que ele começou. Uhum. Porque você está no arco narrativo, você apresenta o personagem de uma forma... Ele está tentando ali no seu processo, ele está, sabe, seguindo para um caminho, e ele termina pior do que quando ele começou. A gente pode, inclusive, pensar no Coringa, né? Na questão do audiovisual. A humanização do Coringa, o entendimento de tudo que veio antes, quem é esse cara, então a gente entende essa história do passado e tal, ciente de que Coringa é Coringa, cara. Você entrou no cinema sabendo que o Coringa é o Coringa, você não é novato nessa ideia. Ou está assistindo... E é uma coisa legal, porque você já sabe o que ele fez lá no final. Você já sabe, cara, você já sabe. Então, você não está sendo enganado, você está lá, sabe, olhando esse lado humano do cara, entendendo tudo que ele passou e falando, nossa, meu, que vida difícil desse cara. E quando ele faz a virada, a transformação, que definitivamente ele abraça ali o Coringa, você fala... Ainda sai com raiva do cinema falando como eu pude, né? Como eu pude me sensibilizar com esse cara, sendo que você estava ciente de quem ele era. Eu fui quase ludibriado. Exatamente. Ainda sai com aquele sentimento assim, como eu aceitei isso? Será que era para eu ter pena mesmo desse cara ou não? Então, essa transformação, ela acontece quando o personagem não é um personagem sem meta, mas não significa que sempre precisa ser uma transformação positiva. Pode ser uma transformação num arco negativo e você encerra no arco negativo. O personagem ele tentou, ao longo da jornada, ele lutou, ele tentou, buscou de tudo para se transformar, melhorar,
Ele chegou até a conseguir um pouco avançar, mas no fim das contas, ele entregou os pontos, falou para mim, não dá, eu vou abraçar esse lado aqui, vamos embora nessa, que é o que funciona para mim. E ok. Então, a narrativa acaba se cumprindo dentro desse arco, que houve uma transformação, você apresentou toda a suposta mudança, mas não funcionou no final. Então, não necessariamente sempre positivo. Ah, maravilha. Inclusive, a gente pode ter como gancho aqui alguma dica, Mag, que você poderia dar para não se perder escrevendo contos, porque justamente, primeiro, importante ter essa estrutura de começo, meio e fim, você escolher quem vai ser o seu narrador. Sim. É muito importante, você ter ali uma quantidade finita de personagens principais, aqueles que vão realmente fazer parte da história. Claro que se você tiver personagens figurantes ali no meio da história, tudo bem, mas aqueles que realmente vão ter alguma influência na história. E aí, como não se perder? Bom, acho que partindo desses princípios, a chance de você se perder é menor, né? Sim, tem algumas sacadas, que são as grandes perguntas que você precisa se fazer antes de começar a escrever. A história vai acontecer aonde? Né? Em qual período a história vai acontecer? Qual é a fatia de vida? Vai acontecer ao longo de um único dia? Serão ali 15 dias? E como você vai distribuir esse período dentro de um conto com um número X de páginas? Você já tem mais ou menos essa definição? Como que isso vai se desenrolar? Então, essas perguntas, elas são importantes. Quem vai para esse conto? Né? Que tipo de personagem você precisa para esse conto? De repente, quando a gente está pensando no terror, quando a gente está pensando numa versão mais assustadora, de repente, da história, você precisa entender quem vai ser o contraponto do seu protagonista, né? Quem está do lado de lá, quem é o antagonista. Então, quem que é essa coisa monstruosa que vai ser enfrentada? Quem é essa entidade que a gente vai encontrar? O que tem nesse lugar, se necessariamente precisa ser um lugar. Então, essas definições já começam a fechar esse espaço do conto. Legal. E o que exatamente você quer passar sobre aquela história. Eu fico com um pouco de pé atrás naqueles contos que ele tem muitas mudanças de tempo, vai para frente, volta e tal, anos depois, dias depois, horas depois e volta. Parece que é uma certa preguiça ali também do autor de querer, eu não sei, eu acho que para um livro, para um romance é muito mais fácil você dar isso. Mas para um conto eu acho arriscado, para você não deixar o leitor perder essa conexão com o personagem. Isso, é bem a conexão. Quando a gente faz essas quebras, tem que ter essa habilidade na conexão. Porque o que você precisa fazer quando você passa por um flashback, ou quando você avança ou vai brincar com a história no passado, quando você está numa linha de tempo diferente. Então, muitas vezes, até o tempo verbal muda na narrativa. Outras vezes, você precisa entender que você vai fazer o leitor ter uma imersão para um momento diferente, seja para frente ou seja para trás. Então, o leitor ele não pode ler com aquela ideia de que está tudo aquilo. Ele realmente precisa ter a queda da imersão para entender onde ele está agora. E depois, quando termina aquele momento, você precisa resgatar e voltar esse leitor para o seu presente. Então, isso é muito delicado. Não é que é impossível fazer, mas existe uma certa habilidade para fazer isso. Se não te dá aquela sensação de conto confuso, eu não sei exatamente onde a gente está, peraí, cadê aquele personagem? Da mesma forma que quando você trabalha num conto, é importante que você trabalhe, por exemplo, o nome dos personagens. Então, escolha um nome e defina só naquele nome, porque o espaço é curto. E, às vezes, o escritor coloca um nome, um apelido, uma outra pessoa que chama de um jeito diferente e usa um sinônimo. Então, esse espaço é muito curto, não dá tempo do leitor assimilar tudo aquilo, que é diferente de estar numa narrativa mais longa. Mais longa, você pode apresentar o personagem com o nome, daqui a pouco você insere o apelido e a gente entende que ok, porque a gente vai passar mais páginas entendendo aquele apelido. Mas no conto, não. Então, são detalhes que acabam matando o conto
Ou então faz o conto ser assim, aquela coisa que você fala, uau, isso realmente é legal. E são pequenos detalhes, né? São dicas que faz total diferente quando você está narrando uma história mais curta.